E aí, pessoal, quem fala aqui é Marcos Vinícius. Eu serei o professor de vocês no canal Deltaflex Matemática. Decidi criar esse canal para divulgar um pouco a matemática, passar um pouco do meu conhecimento para vocês, certo? Esses primeiros vídeos serão mais para dar meio que uma revisada para o Enem, uma última revisada para o Enem, né? Antes da prova, o Enem 2020. São coisas bem simples e fáceis de entender. Que no caso seria o quê? Regra de 3. Esse é o nosso primeiro vídeo. O que é regra de 3? Regra de 3 é um processo matemático para resolver problemas que envolvem duas ou mais grandezas. Em geral, a gente sabe 3 valores e pretendemos encontrar um quarto valor. Então, beleza, está lá o problema, ele vai dizer três valores de duas grandezas e vai pedir para a gente descobrir um quarto valor, certo? Vocês vão entender melhor quando tiver os exemplos. Mas antes, a gente precisa entender o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Primeiro, as grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento da outra na mesma proporção. Como assim, Marcos? Vamos lá para um exemplo. Para fazer um bolo de chocolate, eu preciso usar 3 xícaras de chocolate em pó. Aí pensa comigo. Se eu quiser fazer mais bolos, eu terei que usar mais ou menos xícaras de chocolate em pó? Óbvio que mais, né? Porque se eu preciso fazer 2 bolos, por exemplo, eu vou precisar de 3 xícaras para e 3 xícaras para o outro. Tá entendendo? Então o que acontece? Quando eu cresço o número de bolos que eu preciso fazer, eu também aumento o número de xícaras que irei precisar, tá entendendo? Numa mesma proporção, 3 a cada número que aumenta de bolos, certo? E duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Então, beleza. Enquanto que na diretamente proporcional, enquanto um aumenta, a outra também aumenta, na inversamente proporcional, enquanto uma aumenta, a outra diminui, tá entendendo? Na mesma proporção. Vamos lá para um exemplo. Para chegar no Ceará, eu demoro 3 horas viajando a uma velocidade de 80 km por hora. Aí pensa comigo, se eu aumentar a velocidade, eu chegarei mais rápido ou mais devagar? Eu chegarei em mais tempo ou em menos tempo? Óbvio que, como eu vou mais rápido, eu vou chegar em menos tempo, né? Entendido isso? Então, por exemplo, se eu aumentar a minha velocidade, eu chegarei mais rápido ao local, ou seja, em menos tempo. Então, o que acontece? Enquanto que a velocidade aumenta, o tempo para chegar lá vai diminuir, tá entendendo? Pronto, agora vamos para os exercícios que vai ficar bem mais claro para vocês, certo? Bom, pessoal, então vamos lá resolver o primeiro exemplo, certo? Para fazer um bolo de chocolate, eu preciso usar 3 xícaras de chocolate em pó. Se eu quiser fazer 5 bolos, de quantas xícaras de chocolate em pó precisarei? Então, beleza. A primeira coisa que você tem que fazer quando vem uma questão de matemática é o seguinte. O que é que a questão quer? Simplesmente isso. Então, beleza. O que é que ela quer ali? Ela quer saber quantas xícaras de chocolate em pó vou precisar se eu quiser fazer 5 bolos. Então, beleza. A gente sabe o seguinte, que para fazer um bolo, eu preciso usar 3 xícaras de chocolate em pó, certo? Isso é a questão que diz. Eu vou botar um B aqui em cima e um X aqui para ficar mais claro, certo? Aí pergunta, se eu quiser fazer 5 bolos, quantas xícaras de chocolate em pó vou precisar? Então, beleza. Ele quer 5 bolos. O bolo está aqui, então, 5 bolos. Vou precisar de quantas? Eu sei quantas xícaras eu vou precisar? Não, não sei ainda. Então, chamo de uma variável qualquer. Pode ser y, pode ser m, pode ser a, qualquer coisa que você quiser. Aqui eu vou usar y, certo? Para fazer um bolo, eu preciso de 3 xícaras. Para fazer 5 bolos, eu preciso de quantas? Vamos descobrir agora. Isso aqui é a regra de 3. Lembra que eu falei que, em geral, a gente tem 3 valores para descobrir o quarto. Só que antes a gente precisa descobrir se isso aqui é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos lá. A gente sempre primeiro faz uma seta apontando para a variável, certo? Vamos analisar. Se eu aumentar o número de xícaras, eu vou conseguir fazer mais ou menos bolos? Óbvio que mais bolos, né? Porque a cada 3 xícaras que eu tenho, eu consigo fazer um bolo, concorda? Vamos lá. Então, quando os dois aumentam em mesma proporção, então a seta que eu vou fazer aqui vai ficar apontada para o mesmo lado da seta da variável. Então, fica para baixo, certo? Porque elas são diretamente proporcionais. Como as setas estão apontadas para o mesmo lado, então não preciso mexer mais em nada. Basta terminar de resolver.
Ah, Marcos Vinícius, como é que eu faço? Você não explicou ainda, eu vou explicar agora. Depois de estar isso aqui tudo feito, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Você vai pegar esse número aqui, ó, vai multiplicar por esse e igualar esse vezes esse. Como é que fica? Vamos lá. Fica o quê? 1 vezes y igual a 5 vezes 3. 5 vezes 3. Certo? Quanto é 1 vezes y? Y, né? Óbvio. É igual a quanto? 5 vezes 3, 15. Então, está feita a nossa questão. Se eu quiser fazer 5 bolos, eu vou precisar de 15 xícaras de chocolate, certo? Ah, Marcos Vinícius, isso aí é óbvio, era só ter multiplicado logo de início. Sim, eu sei, mas aqui é só um exemplo para você entender como é que funciona a regra de 3. Vamos para o próximo. Para chegar no Ceará, eu demoro 3 horas viajando a uma velocidade de 80 km por hora. Quanto tempo eu chegaria no Ceará fazendo o mesmo percurso, porém numa velocidade de 120 km por hora? Então vamos lá. O que é que ele quer saber? Ele quer saber em quanto tempo ele chegaria no Ceará numa velocidade de 120 km por hora, certo? Ah, beleza. Vamos agora atrás das informações que a questão nos dá. Ele diz o seguinte, ó, lá no início. Ele demora 3 horas, ou seja, 3 horas, deixa só um 3 aqui, certo? Botar o H aqui em cima de horas. Viajando a velocidade de 80 km por hora. 80 km, certo? Então, V de velocidade. Beleza. Ele chega no tempo de 3 horas, viajando a uma velocidade de 80 km por hora, certo? Beleza, só que ele quer saber o quê? Em quanto tempo ele vai chegar se ele for a uma velocidade de 120 km por hora. Então, beleza. 120 km por hora, que é a velocidade, né? Então, bota aqui no mesmo canto. Está para... Eu sei quantas horas é? Ainda não. Então, chama de uma variável qualquer. Agora eu vou chamar de x, certo? Beleza. Agora a gente tem que ver se a questão é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos lá. Lembra que a gente faz sempre uma seta apontando para a variável? Pronto, já fiz. Vamos analisar agora. Considerando que ele fez o mesmo percurso, né, como ele disse ali na questão, se eu aumentar o tempo para ele chegar lá, vocês concordam que a velocidade que ele usou foi menor ou maior? Pensa bem. O tempo que ele demorou para chegar lá foi maior do que 3 horas, por exemplo. Então você acha que a velocidade vai ser mais que 80 km ou menos? Óbvio que menos, né? Por quê, Marcos Vinícius? Porque se ele vai mais devagar, ele demora mais para chegar. Se ele demora mais para chegar lá, consequentemente, o tempo aumenta. Tá entendendo? Então o que acontece? Aqui, ó, enquanto que o número de horas aumenta, você vai ter que concordar que a velocidade vai diminuir, tá entendendo? Então o que acontece? São inversamente proporcionais. Como elas são inversamente proporcionais, as setas ficam ao contrário, certo? Vamos lá. Como as setas estão ao contrário, a gente vai ter que ajeitar essa nossa regrinha aqui, certo? A gente tem que deixar as setas apontadas para o mesmo lado. Eu posso inverter tanto essa primeira aqui, ó, quanto essa segunda, certo? Eu vou inverter a primeira para ficar mais fácil. Vamos lá. Então aqui vai ficar como? Aqui vai ficar x sobre 3, certo? Sobre 3 está para 80 sobre 120, certo? Então, beleza. Tá feitinho aqui nossa regra de 3. Eu coloquei essa fração aqui, mas é a mesma coisa, certo? Agora, ó, se você perceber, a seta estava apontada para a variável e aqui para cima, certo? Então, pronto. Como elas estão apontadas para o mesmo lado, eu posso continuar resolvendo agora. Lembra como é que faz? Agora faz o mesmo jeito da outra lá. Multiplica os meios pelos extremos. É assim que a gente chama. Então fica x vezes 120. X vezes 120 vai ser igual a 80 vezes 3, certo? Ou 3 vezes 80, mesma coisa. 3 vezes 80, certo? Vamos lá. X vezes 120 fica 120x. Isso é igual a 80 vezes 3. Vamos fazer aqui embaixo, certo? 80 vezes 3.
Como é que faz, Marcos Vinícius? Multiplica bem de boas. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Não, 240. 240. Logo, x vai ser igual a quanto? Perceba aqui ó, que o 120 ele está multiplicando. Né? Então ele passa dividindo para o outro lado. Fica 240 dividido por 120. X vai ser igual a quanto? Bom, se você perceber, 240 é o dobro de 120, né? Então, beleza. Se eu dividir 240 por 120, vai dar 2. Por quê? Porque se eu fizer 120 vezes 2, dá 240. Certo? Então, o que acontece? Ele vai demorar 2 horas para chegar no Ceará, fazendo o mesmo percurso, só que numa velocidade de 120 km por hora. Certo? Tá vendo como fica fácil usar a regra de 3? A única coisa que vocês têm que se ligar é o seguinte. Essa questão das setas, certo? Só que é bem tranquilo, é só você botar a seta apontada para a variável e depois analisar a grandeza, certo? E sempre lembrar de deixar as setas sempre apontadas para o mesmo lado, antes de fazer meio pelos extremos. Vamos para a próxima. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de... Tem as opções aí, né? Então, beleza. Ele quer saber o quê? Quer saber quantos quilos pesa o filho da mãe aí, né? O filho da mãe aí. Aí, o que acontece? Ele dá a seguinte informação, que está na bula do remédio. Para dar 5 gotas para cada 2 quilos de massa corporal a cada 8 horas. Se você analisar esse tempo aí, não vai influenciar em nada para a gente descobrir o peso do menino. Porque é só para dizer, ó, tu tem que tomar de 8 em 8 horas, que é para poder fazer efeito remédio. Então, beleza, a gente vai analisar duas coisas. Gotas e quilos, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Gotas e quilo. Na bula, né, diz o seguinte. Para cada 5 gotas, você vai dar 5 gotas para cada 2 quilos da pessoa que vai tomar, né? Então, 5 está para 2. Só que aí, ela diz o seguinte, que a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio. Então, o que acontece? A mãe deu 30 gotas. Com 5 gotas, você dá a cada 2 quilos. E com 30 gotas vai ser quanto? Você sabe quanto é? Não, ainda não. Então, você chama de uma variável qualquer. Eu vou chamar de x, certo? X. Beleza. Agora está feita a nossa regrinha de 3. Vamos analisar agora se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Faz uma setinha apontando para a variável. Beleza. Vamos analisar. Se eu aumento o peso da criança, ou de qualquer pessoa que for tomar um remédio, eu vou precisar de mais ou de menos gotas? Óbvio que de mais gotas, né? Se a pessoa pesar mais, eu vou ter que aumentar o número de gotas. Então, se os dois aumentam na mesma proporção, então elas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, então a seta fica apontada para o mesmo lado, certo? A seta estando apontada para o mesmo lado facilita para a gente. Bom, como é que isso aqui fica? Isso aqui representa uma fração, certo, pessoal? Então aqui é como se fosse 5 sobre 30 igual a 2 sobre x, certo? Eu não falei na outra questão, mas é isso que representa. Como a seta está apontada para o mesmo lado, a gente não inverte nem nada. Então vamos lá. Fica como 5 sobre 30 igual a 2 sobre x. Pronto, agora a gente faz os meios pelos extremos. Isso aqui dá o que, Marcos? 5 vezes x, 5 vezes x, igual a 30 vezes 2. 30 vezes 2. Ah, posso fazer direto? Claro que você pode. Você é livre, cara. Você pode fazer vindo de cá pra cá ou resolvendo logo só batendo o olho aqui, tá entendendo? Mas eu tô fazendo com calma aqui para você entender todo o processo. 5 vezes x vai dar 5x, certo? Igual a 30 vezes 2, 60. O que acontece? O 5 ele está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo. Então, vou ter o quê? Que x vai ser igual a 60 dividido por 5. Quanto é 60 dividido por 5? Vamos fazer aqui embaixo, certo? 60 dividido por 5. Isso
que é o 5, viu? Pega aqui, né? Qual número que eu multiplico por 5 que dá 6 ou perto de 6? 1, né? 1 vezes 5 dá 5. Aí você faz a subtração aqui. 6 menos 5 dá 1. Abaixo o 0. Agora, qual número que eu multiplico por 5 que dá 10? 2, né? 2 vezes 5, 10. Vou subtrair aqui e fica 0. Como o resto deu 0, e aqui o resultado é o número que fica aqui, né? No caso, 60 dividido por 5 vai dar 12. Então, eu tenho que x vai ser igual a 12. O que é esse x que a gente descobriu? Esse x é o quê? É o tanto de quilo que a pessoa tem se ela for precisar tomar 30 gotas. Que é exatamente isso que a questão pede. Então, vamos lá. Então, a criança lá tem 12 quilos, né? 12 quilos. Ou seja, letra A. Isso aí. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira aula. Peço que, se você gostou, você deixa o like aí, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos, né? Que eu irei postar aí até o Enem, tá entendendo? E obrigado pela atenção de todos. Valeu.